Olímpico. Qual atleta não se imagina subindo ao pódio do maior evento esportivo do mundo, né? A saltadora Fabiana Müller era uma delas. Nas Olimpíadas de Londres, chegou como favorita à medalha. Mas o sonho se tornou pesadelo. A campeã mundial do salto com vara foi desclassificada ainda nas eliminatórias. Fabiana recebeu duras críticas por ter usado o vento como justificativa. E agora, em sua primeira entrevista após as Olimpíadas, ela revela ao repórter Renato Ribeiro o sofrimento e também os motivos que a levaram a não realizar o seu último e decisivo salto. Qual a sensação de ser julgada pelo país inteiro? Depois da competição eu não conseguia falar com ninguém, as pessoas iam falar comigo e eu chorava. Como reagir diante de seu próprio fracasso? Fiquei muito chateada, mas eu sabia que eu tinha que continuar treinando. Em Pequim, a vara que sumiu na hora H. Em Londres, outra dificuldade inesperada. Será que ela se arrepende? Faria diferente? Todas as escolhas que eu tive dentro da prova, acho que foram todas certas, porque não tinha como fazer o salto. Pela primeira vez desde as Olimpíadas, a campeã mundial do salto com vara, Fabiana Müller, e seu marido e técnico, Elson Miranda, resolveram falar e explicar o que aconteceu no Estádio Olímpico de Londres. Por que Fabiana não tentou o último salto das eliminatórias? Foi só o vento? Não, eu queria saltar no meu último salto, tanto que eu tentei 2 vezes ainda. E aí eu senti que realmente a distância entre a posição onde eu estava e o colchão era muito longe, não tinha como eu continuar correndo e fazer o salto. Eu preciso me sentir segura para fazer o salto. Eu não acho que a Fabiana tenha se justificado quando ela disse que o vento atrapalhou. Ela explicou, ela fez uma explicação. Dia 4 de agosto. O tempo estava instável na capital inglesa. E ventava durante as eliminatórias do salto com vara. Fabiana achava que 4,50 metros seria o suficiente para se classificar. Para cada altura do sarrafo, a atleta tem 3 chances. Na primeira tentativa, não conseguiu. Não estava muito forte o vento, então eu fiz o salto e a vara ficou muito fraca, muito flexível. Então eu tive que trocar de vara, pegar uma vara um pouco mais dura e saltar, para poder saltar. E aí eu consegui passar na segunda tentativa. Só que outras atletas saltaram 4,55. Era preciso continuar. E aí o vento começou a virar muito. Eu até achava que o meu salto estava inconstante, mas depois analisando, não era meu salto que estava inconstante, era o vento que fazia meu salto ficar inconstante. E aí na minha segunda tentativa do 4,55, o vento bateu um pouco de lado e tirou minha vara do eixo, me tirou do eixo. Então minha vara foi para o lado e ainda tive que puxar a vara de volta para conseguir saltar. E com isso eu perdi um pouco de velocidade, eu até fiz o salto, mas aí eu caí em cima do sarrafo. Ela ainda tinha mais uma chance, a última para se classificar. Comecei a correr, só que eu senti que o vento estava muito forte e eu não conseguia me deslocar também. E eu não conseguia baixar a vara, porque o vento estava muito contra e eu não tinha velocidade suficiente. Nesse momento, eu só pensei, eu tô fora, mas eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu saí em choque e anestesiada, sem sentimento nenhum. E aí, a hora que eu cheguei na pista de aquecimento, que aí a gente começou a conversar, e aí sim que eu comecei a entender o que tinha acontecido e eu não conseguia ir embora da pista de aquecimento. A gente ficou lá conversando e eu fiquei sentada no colchão de salto com vara um tempo, e aí elas falavam, vamos embora. Eu, espera um pouco, e eu não conseguia sair de lá. Não tinha forças para ir até o ônibus para ir embora. E aí, depois de um tempo, que aí eu falei, bom, uma hora eu tenho que ir embora daqui. Aí a gente entrou no ônibus, foi para a vila e aí acho que foi o pior, porque aí eu comecei a encontrar com as pessoas começaram a vir falar comigo, a me dar força, aí que todo mundo que eu encontrava eu começava a chorar. Outro argumento dela, a técnica que usa na corrida e o peso influenciaram. Nos treinos e competições, Fabiana corre com a vara numa posição mais alta. É uma opção para uma atleta com porte físico mais leve conseguir saltar bem e atingir boas marcas. O que, segundo ela, dificultou ainda mais com um vento forte na direção contrária. Fica mais difícil equilibrar a vara. E Fabiana pesa 57 quilos. Como comparação, a russa Elena Zimbaeva, recordista mundial e bronze em Londres, corre com a vara numa posição mais baixa, o que pode dificultar menos numa corrida contra o vento. E Helena é mais pesada,
65 quilos. O estilo de Nzibaeva é apropriado para quem tem esse porte físico, mais forte. A russa Svetlana Feofanova, que também estava entre as favoritas, reclamou do vento forte. Disse que os organizadores foram irresponsáveis. Feofanova tentou soltar e, por causa do vento, se desequilibrou, caiu de mau jeito e quebrou o pé em 3 lugares. Já Nzibaeva disse que não entendeu o que Fabiana fez. Quando soube que ela não se classificou, percebi que algo não estava bem, ou fisicamente ou mentalmente. Talvez alguma lesão, porque não é comum uma atleta com o nível dela simplesmente desistir. Eu não posso falar como que é a cabeça dela, o que ela faz, mas a gente pode se perguntar por que ela ficou em terceiro, não ficou em primeiro. O pior foi depois ver a repercussão nas redes sociais. Fabiana foi crucificada virtualmente. Virou motivo de piada, chacota. Tudo porque disse que o vento atrapalhou. Eu acho que as pessoas têm direito de falar o que elas quiserem. Acho que a internet é para isso, as redes sociais são para isso. Essa crítica dizendo que ela, vamos dizer assim, ela amarelou, que ela ficou com medo de saltar, eu acho que isso seria bobeira. Mas a crítica dizendo que uma atleta dessa, campeã do mundo, não sabe o que está fazendo na prova, isso é até maldoso, né? Porque se você é ignorante naquilo que você faz, você não deve comentar. Ela e Elson viram a final pela TV. Também ventava, o que fez cair o nível da prova. A americana Jennifer Sur foi campeã com 4,75, uma marca baixa. Fabiana já saltou 4,85. E agora começou tudo de novo, em São Caetano, na Grande São Paulo. Treino, treino, treino. Para Fabiana, a melhor forma de terapia. Estou super animada para continuar desenvolvendo a minha técnica, buscar os 4,90, pensar nos 5 metros. O recomeço. Nada que seja diferente da rotina de quem treina salto com vara. Cair, levantar e tentar mais uma vez. Até conseguir cair de novo, sorrindo.